Satoru Gojo foi cortado ao meio, o homem mais forte do mundo está morto, e agora Sukuna tá de pé no meio de Shinjuku, intocável, com o corpo do Megumi, como fantoche, e os feiticeiros mais fortes do Japão, sendo eliminados um por um. É o fim. Todo mundo sabe disso. Exceto por uma figura que acabou de entrar no campo de batalha com os olhos mortos e o passo de quem foi à guerra e voltou séculos atrás. Mas espera, isso não é o Yuji que você conhece. Esse não é o menino que chorava pela morte dos amigos. Esse é o Yuji de Módulo, o ceifeiro imortal. E hoje a gente vai ver como a batalha de Shinjuku terminaria se esse Yuji fosse o protagonista dessa guerra. Já deixa o like, hypa o vídeo e bora lá. Mas quem é esse? Você precisa entender o que separa esse Yuji do que a gente vê no mangá principal do Yuji de Módulo. Mas o que exatamente ele tem de diferente? 3 pilares principais. Primeiro, ele usa a manipulação de sangue com maestria absurda, principalmente internamente. Ao contrário de Shoso, que projeta o sangue para fora como projétil básico, o Yuji de Módulo manipula o próprio fluxo sanguíneo dentro do corpo para reforçar tecidos, estabilizar órgãos e acelerar a coagulação natural, além de conseguir fazer coisas inimagináveis com os projéteis de sangue, como uma rajada, ou até mesmo curvas com o sangue. Isso significa que ele chegou ao ápice da técnica. Quando um corte acontece, o corpo já está reagindo antes da técnica reversa entrar em cena, e o poder letal chega a ser bizarro, porque o fator limitante dos projéteis de Shoso foi simplesmente superado. Segundo, a técnica reversa dele virou um reflexo. Não é mais uma decisão consciente. É automática, quase como respirar. O corpo cura enquanto a mente está focada no combate. Isso elimina um dos maiores problemas dos feiticeiros de alto nível: o custo de atenção da autocura em plena luta. Terceiro, e esse é o mais assustador, o Kokusen virou ferramenta básica para ele. Não é mais aquele fenômeno raro que surge em momentos de desespero ou raiva. Ele acessa o timing do Kokusen de forma consistente, o que significa que praticamente qualquer golpe físico dele tem potencial de causar dano na alma do alvo, não só no corpo. E claro, não podemos esquecer que esse Yuji tem praticamente o arsenal ofensivo completo de Sukuna, e maestria em conhecimento de alma. Tudo isso é exatamente o que faz do Sukuna um problema que o Yuji de Módulo pode, pela primeira vez, resolver de dentro para fora. Vamos ao cenário concreto. Kashimo já desgastou Sukuna o máximo que pôde, e está prestes a enfrentar Sukuna em sua forma original da Era Heian. A luta vai acontecer, Kashimo vai cair, e Sukuna vai continuar destruindo tudo ao redor. Mas aí o Yuji de Módulo aparece. Sukuna dispara o Desmantelar. É a técnica que cortou Gojo. É a técnica que rasgou arranha-céus ao meio durante a batalha. Um corte de energia amaldiçoada que atravessa quase qualquer defesa conhecida. O Yuji avança, não desvia, não bloqueia, avança diretamente pelo corte. A carne rasga, o sangue escorre. E aí acontece algo que Sukuna nunca viu em toda a sua existência. O corpo fecha. Não depois do golpe, durante. A manipulação de sangue segura os tecidos, a técnica reversa sela o dano, e o Yuji continua caminhando como se o Desmantelar fosse vento. Esse momento é crucial, porque Sukuna não é só um lutador, que depende só de poder bruto. Apesar de ser um sádico, ele é um estrategista que leu cada oponente que já enfrentou e ajustou a abordagem conforme necessário. Contra Gojo, ele identificou os limites do infinito e construiu um plano em cima disso. Contra Kashimo, ele deixou o oponente vir e explorou os limites do corpo físico de Kashimo. Contra o Yuji de Módulo, ele está olhando para alguém que ignora o dano letal na base. E isso para Sukuna é literalmente inédito. O Yuji encurta a distância e acerta o primeiro Kokuzen direto no tronco de Sukuna. Agora, é importante entender o que isso significa mecanicamente dentro das regras de Jujutsu Kaisen. O Kokuzen de Yuji de Módulo não é só um soco mais forte. Ele é uma amplificação da energia amaldiçoada no momento do impacto que causa dano na fronteira entre o físico e o espiritual. No caso específico do Sukuna dentro do corpo do Megumi, essa fronteira tem uma camada extra de complexidade. Sukuna não é exatamente o hospedeiro natural de Megumi. Ele forçou a entrada e estabeleceu um domínio sobre aquele corpo pela força. Mas a alma do Megumi ainda está lá, enterrada, suprimida. A sincronia entre a alma de Sukuna e o corpo do Megumi nunca vai ser perfeita, porque Sukuna é uma entidade externa que está operando uma máquina que não foi feita para ele, mesmo tendo uma certa compatibilidade. Quando o Kokusen do Yuji atinge essa fronteira, ele não está só causando dano físico, ele está causando ruído nessa conexão imperfeita. A sincronia de Sukuna com o corpo do Megumi começa a deteriorar, e o efeito direto disso é uma queda na produção de energia amaldiçoada de Sukuna. Os cortes ficam menos precisos, a velocidade diminui. O desmantelar e o cleave ainda existem, mas a potência não é mais a mesma. Sukuna percebe, ele é inteligente demais para não perceber, mas pela primeira vez em séculos, ele não tem uma resposta imediata. O que acontece em seguida é uma troca de golpes que vai contra tudo que Sukuna conhece sobre combate. Sukuna tenta manter distância, usar os cortes a longo alcance
para desgastar o Yuji sem precisar entrar em combate, corpo a corpo. É a jogada lógica quando o oponente é um tanque de guerra que se cura em tempo real. Mas o Yuji de módulo não deixa. Anos de luta ensinaram para ele exatamente como pressionar um oponente que quer jogar no longo alcance. Ele usa a velocidade física absurda para encurtar a distância constantemente, forçando Sukuna a reagir em espaços curtos, onde os cortes de longo alcance perdem eficiência. A cada troca de golpes, mais um Kokusen. A cada Kokusen, mais degradação na sincronia. E aqui entra um elemento que torna essa situação especialmente desesperadora para Sukuna. Ele não pode simplesmente trocar de estratégia no meio do caminho, porque qualquer pausa na pressão ofensiva dá ao Yuji espaço para se curar completamente e resetar o combate. Sukuna está preso num loop onde continuar lutando piora a situação, e parar também piora a situação. Antes de continuar, considere virar membro desse canal para me apoiar. Com isso você vai ter seu nome mencionado durante o vídeo e uma insígnia bem legal para ostentar nos comentários. Isso é diferente de qualquer combate que ele já travou antes. Contra Gojo, a questão era quebrar o infinito. Contra Kashimo era sobreviver ao raio. Aqui, o problema não é uma barreira ou um poder específico. O problema é que o oponente simplesmente não aceita ser destruído. Já aproveita e se inscreve, porque o restante desse vídeo é insanidade total. Vendo que a degradação da sincronia está acontecendo, mas não rápido, o suficiente para encerrar o combate num prazo razoável, o Yuji de módulo decide escalar. Ele ativa o santuário. Agora, a versão do santuário do Yuji funciona diferente do santuário do Sukuna. Enquanto o santuário de Sukuna cria uma zona de cortes que elimina tudo ao redor, o santuário do Yuji é uma técnica direcionada que corta em nível de alma. É uma extensão direta da capacidade que ele desenvolveu através da sua escalada de poder, mas refinada ao ponto de poder ser aplicada com precisão cirúrgica. O alvo não é o corpo do Megumi. O alvo são as raízes. Pensa assim. Sukuna está dentro do corpo do Megumi, como uma árvore que foi enxertada à força numa planta que não era dela. O enxerto segurou porque Sukuna tem poder suficiente para forçar a conexão, mas se você corta as raízes do enxerto, a árvore invasora começa a perder o agarre. O Yuji usa o corte de separação de alma nos pontos de conexão entre a alma de Sukuna e os sistemas de controle do corpo do Megumi. Ele não está tentando matar Sukuna diretamente, ele está tentando soltar o agarre que Sukuna tem sobre o corpo. O Rei das Maldições está numa casca que ele ainda controla fisicamente. Mas os sistemas que tornavam esse corpo especialmente útil estão sendo desligados um por um. Sukuna não é o tipo de entidade que aceita ser encurralado sem reagir. Com as opções convencionais se esgotando, ele faz a única coisa que faz sentido: abre o domínio. O santuário malevolente se expande sem barreira. Essa é a versão de domínio que Sukuna escolheu usar contra Gojo. E é especialmente devastadora porque, sem uma barreira para contê-la, ela se espalha pelo ambiente e torna impossível escapar dos cortes garantidos sem ter defesa suficiente. O Yuji de módulo poderia tentar sair do alcance, mas ele não sai. Ele abre o próprio domínio. E aqui a estética importa. O domínio do Yuji não é um campo de batalha glorioso ou uma manifestação de poder esmagador. É uma estação de trem vazia, silenciosa, com aquela luz de fim de tarde que deixa tudo melancólico. É a manifestação de alguém que passou séculos perdendo tudo que amou e continua de pé, não por esperança, mas por dever. Tecnicamente falando, o domínio de barreira aberta de Sukuna tem vantagem estrutural sobre o domínio do Yuji em termos de poder bruto. Os cortes do santuário malevolente vão começar a corroer a barreira do domínio do Yuji de fora. A matemática favorece Sukuna num longo prazo, mas o Yuji não precisa de longo prazo. Dentro do domínio de Sukuna, os cortes garantidos atingem o Yuji, e o Yuji tanqueia cada um deles com a técnica de cura reversa automática, enquanto ativa o domínio simples para reduzir a precisão dos acertos garantidos. Não é perfeito. Ele está tomando dano. Mas ele está chegando lá, com o santuário malevolente consumindo a barreira do domínio do Yuji por fora, e os cortes atingindo o Yuji por dentro. Sukuna acredita que a questão é tempo. O domínio do Yuji vai cair antes de Sukuna ser derrotado, mas Sukuna não contou com o que o Yuji faz a seguir. Dentro da tempestade de cortes, com o domínio dele sendo destruído por fora e o corpo absorvendo dano contínuo, o Yuji de módulo caminha em direção a Sukuna. Não corre, caminha. A cada passo, um novo Kokusen. A cada Kokusen, a sincronia de Sukuna com o corpo do Megumi deteriora mais. E quando o Yuji finalmente chega perto o suficiente para agarrar Sukuna, o domínio ainda está de pé, porque o Yuji não precisava que ele durasse para sempre. Precisava que durasse o suficiente para garantir um acerto de alma para dentro. Dentro do domínio do Yuji, o acerto garantido é diferente. Não é um corte físico. É um Kokusen direto na alma de Sukuna, amplificado pela técnica do santuário, num momento em que a sincronia de Sukuna com o corpo está no ponto mais baixo. A alma de Ryomen Sukuna é separada do corpo do Megumi. Não há drama. Não há discurso final. Não há troca de palavras que significa alguma coisa. A alma de Sukuna é extraída. E o que sobra é Megumi Fushiguro, vivo, mal, destruído por dentro, mas vivo. Agora imagina como o resto da batalha muda com essa vitória acontecendo em minutos. Higuruma nem precisa entrar na luta. Ele sobrevive. A sua técnica amaldiçoada, a sentença mortal, nunca é testada contra Sukuna.
Ele sai de Shinjuku inteiro. Chozo não precisa se sacrificar. A fuga de Sukuna, aquela flecha de fogo que ele usou no Chozo, nunca é disparada porque Sukuna não teve controle suficiente do combate para acessar aquele nível de técnica antes de ser derrotado. Chozo vive. Yuta Okotsu mantém o próprio corpo. Ele não precisa usar a sobreposição de alma com Rika para compensar a diferença de poder contra Sukuna, porque a diferença de poder foi resolvida pelo Yuji antes disso. Maki Zenin não precisa ser o último recurso. Ela luta, mas não no limite da morte. E Megumi, que estava afundando na escuridão enquanto a alma dele era suprimida por Sukuna, é resgatado antes do ponto sem retorno. Talvez ele nunca volte a ser o mesmo. Talvez o dano seja permanente. Mas ele tá vivo e a alma dele tá intacta. O Yuji de módulo olha para o Megumi, que tá no chão. Não sorri, não chora. Ele entrega Megumi para os outros feiticeiros que ainda estão de pé e vira as costas sem dizer uma palavra. O peso de séculos de guerra não vai embora com uma vitória. Nunca vai. Ele some no horizonte de Shinjuku como se nunca tivesse aparecido, e a caçada continua. Assim encerramos essa trilogia de vídeos imaginando o roteiro de cada um dos arcos finais de Jujutsu Kaisen, se o Yuji e Itadori de módulo despertassem em momentos diferentes. Se quiser que eu continue a série, deixa aí nos comentários. Deixa também alguma sugestão do que você gostaria de ver aqui no canal. Aqui é Felipe, Essência Anime vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.